Boa noite a todos. Nossa leitura do livro Seara dos Médiuns. Caridade e Tolerância. Reunião pública de 16 de maio de 1960. Dissertação. Milhares de criaturas esperavam-no coroado de louros numa carruagem de glória. Ele, o grande renovador, deveria surgir numa apoteose de exaltação individual. O trono dourado, o cetro imponente, o láureo dos triunfadores, a túnica solar, os olhos injetados de orgulho, o verbo supremo, a exibição de riquezas, os espetáculos de poder, a escolta angélica, as sentenças inapeláveis. Jesus, porém, caminha entre os homens à maneira de servidor vulgar, de vilarejo em vilarejo. Veste-se conforme as usanças dos que o cercam. Apostoliza em lares e barcos emprestados. Ouve atenciosamente mulheres consideradas desprezíveis. Atende a homens conhecidos por malfeitores. Serve-se à mesa de pessoas classificadas como indignas. Abraça criaturas desamparadas. Socorre doentes anônimos. Acolhe a todos por amigos, a ponto de aceitar como discípulo aquele que desertaria dominado pela ambição. Recebe remoques e injúrias de quantos lhe exigem sinais do Espírito. E parte do mundo, banido, entre ladrões, sob violência e sarcasmo, no entanto, em circunstância alguma condena ou amaldiçoa, mas sim suporta e ajuda sempre, respeitando nos seus ofensores filhos de Deus, que o tempo renovará. Também na doutrina espírita, indene de todo cárcere dogmático, a indagação campeia livremente. Cristianismo redivivo, qual acontecia na época da presença direta do Senhor, junto dela hoje exameiam, da mistura com os corações generosos que a amam e auxiliam as antigas legiões dos desesperados, dos encarnecedores, dos indecisos, dos investigadores contumazes, dos gênios estéreis, dos sépticos frios e dos ignorantes sequiosos de privilégios por doentes da alma. Entretanto, se Jesus, que foi o embaixador divino, para manter-se ligado à esfera superior, exerceu a caridade e a tolerância em todos os graus, como fugir delas, nós, espíritos endividados perante a lei, necessitamos do perdão e do amparo uns dos outros? É por isso que em nossas atividades precisamos todos de obrigação cumprida e atitude exata, humildade vigilante e fé operosa, com a caridade e a tolerância infatigáveis para com todos, sem desprezar a ninguém. Oremos ao Senhor, nosso Pai de amor, de infinita misericórdia, a Jesus, nosso mestre amigo, modelo e guia para as nossas almas. Agradecendo pela presença renovada, pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, estudando, aprendendo e trabalhando na seara mediúnica. Na certeza de que todos nós teremos esse apoio, agradecemos, Pai. Queremos pedir hoje pela nossa companheira, Karina, que frequentou todo esse período conosco e agora vai se ausentar, essa semana dará à luz a uma criança. Pedimos, Pai, que ela receba da equipe espiritual, do seu anjo guardião, do anjo guardião do Espírito reencarnante, a melhor assistência possível para que tudo transcorra em paz, em harmonia, em serenidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas,
assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Mais uma noite de estudo, né? A nossa reflexão de hoje está a cargo do nosso companheiro Gerson, que é sobre água fluidificada. Água fluidificada. Boa noite. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a água fluidificada e o porquê de sua utilização, né, na casa espírita. A gente já sabe, né, que a água fluidificada é a água magnetizada, né, pelos espíritos, e que ela é acrescida de fluidos medicamentosos, né? O nosso organismo, né, nós somos 70% água, né? Então, e a água é um veículo, né, que absorve facilmente os componentes, tal. Então, por isso a sua utilização. Então, vamos lá. Quem faz e quais os tipos de fluidificação? Em geral, são os espíritos que fluidificam a água. Ela é comumente utilizada nas casas espíritas e pode ser denominada fluidificação espiritual. Ela também pode ser magnetizada pelo homem encarnado, né, com o auxílio da espiritualidade. Para isso é necessário a prece, né, e a imposição das mãos, direcionando esses fluidos para o recipiente em que se encontra a água. Essa água não necessita de um recipiente estar aberto, porque os fluidos vão, né, penetrar em qualquer desses elementos, né? Então é até melhor que ela esteja fechadinha, né? Questão de higiene até. Então, como a gente disse, né, a água é um dos corpos mais simples e receptivos que nós temos no planeta. E ela é um excelente condutor eletromagnético, né, que absorve os fluidos, que conserva esses fluidos e transmite suas propriedades ao organismo, quando ingerida, né. Ela não se liga a rituais, né, e ela tem base em pesquisas, né, já comprovadas por métodos científicos e vem da orientação da espiritualidade, né. Vamos tentar descrever mais ou menos o que acontece, né. Facilmente absorvida pelo nosso organismo e por suas propriedades de condutividade elétrica e suscetibilidade magnética, alta sensibilidade às influências exteriores, é o agente ideal para o tratamento fluidoterápico. As reações que acontecem em nosso organismo são em soluções aquosas. Como a gente disse, né, nós temos 70% de água, né? E as proteínas, enzimas, hormônios, eles são funcionais na presença da água. Quando ingerida, a água fluidificada pode provocar inúmeros benefícios ao organismo, entre eles a inibição da formação dos radicais livres, diminuindo os processos oxidativos das células, incremento na produção de linfócitos nas células de defesa, efeito rejuvenescedor no organismo, ó, maravilha, e reposição da energia espiritual, renovando a estrutura perispiritual. E apesar dela não poder parar, né, ou regredir as doenças que sejam geradas devido a resgates, né, ou doenças crônicas ou degenerativas,
ela facilita a ação medicamentosa e ela se mostra muito eficiente na cura de doenças psicossomáticas. Nós temos aqui alguns, nós buscamos na internet e tal, então muita gente aqui já pode ter ouvido falar, né, das pesquisas que comprovam, né, essa influência do pensamento, dos sentimentos sobre a água. Tem as pesquisas do Masaru Emoto. O livro é Mensagens Ocultas na Água. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver. Ele pega lâminas e pega água pura, de fonte, e congela. E aí ele fotografa essa água. Então ela tem a sua estrutura, é uma flor, é uma coisa muito bonita. Coloca, e também pega de água poluída e mostra que a estrutura é completamente, quer dizer, não é estrutura, ela é desestruturada. E ele coloca essas lâminas em um local, essas que estão formadinhas, bonitinhas, tal, e coloca música suave, elas têm a sua estrutura, fica a coisa mais bonita. Uma música mais pesada, ela se desorganiza completamente. E, inclusive, palavras escritas. Ele, por exemplo, fez um teste, ele colocou o nome de Madre Teresa próximo a uma e de Hitler próximo a outra. E aconteceu também. Aí tem muita gente que diz, mas a água não lê. Não, ela não lê. Mas a palavra que foi colocada ali te remeteu a um sentimento e a um pensamento positivo ou negativo. E isso foi passado para aquela molécula. Então, mais uma prova de que realmente existe né, que o nosso padrão vibratório, os nossos sentimentos são capazes de modificar, sim, a estrutura molecular. Não é? Tem também uma pesquisa de uma faculdade espírita de São Paulo, em que eles colocaram galões, levaram para a Sabesp, etc. E tal. Antes eles fizeram em um galão a magnetização, né? E no outro não. E fizeram os testes e uma delas, ela se torna, não vou lembrar direito agora, mas ela é melhor condutor quando fluidificada. Ela retém mais as energias quando fluidificada. Isso foi comprovado. Uma outra faculdade também no Sul, eles também espírita, eles fizeram o mesmo tipo de teste, colocando em diversos centros, né, 2 vidros com água, e fizeram toda a análise, registrando tudo. E tem também no site mostrando. Quando se fazia a fluidificação, aquela água que foi fluidificada, ela tinha o pH dela modificado. E a estrutura dessa água, a gente ainda não tem um entendimento para isso, né? Mas tudo isso é comprovado cientificamente. Agora, quanto à estrutura, o que nos é dito é que quando ocorre essa fluidificação, os átomos, as moléculas, desculpa, se expandem e criam uma área maior entre si, onde são colocados pela espiritualidade moléculas de origem desconhecida para nós. Então, por isso, ela fica menos densa, né? mais leve. E é como a gente disse, né? A gente cuidando dos pensamentos, cuidando dos nossos sentimentos, nós vamos primeiro até estar fluidificando a nós mesmos, né? Mesmo sem o processo porque a água é suscetível a todas essas sensações, a todas as emissões de energia.
E é por isso que ela é utilizada na casa espírita, né? Para que a gente consiga um equilíbrio melhor, e ela realmente pode aliviar e até curar algumas doenças.